Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz! Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. E o livro da vez é a Epístola de Judas. Bom, nessa série nós não vamos estudar profundidade teológica, contexto histórico, arqueologia, geografia, autoria, nada disso. Ainda que tudo isso seja muito importante para uma compreensão aprofundada das verdades bíblicas, o propósito dessa série é que nós estejamos estudando ensinamentos que conseguimos extrair com a nossa leitura e meditação diária e aplicações práticas para esses ensinamentos, tá certo? Então vamos lá. Princípios fundamentais para a fé. Sempre houve aqueles que tentavam desviar o povo de Deus de seu principal objetivo. Sejam anjos ou homens, Deus sabe como lidar com os rebeldes, mas os crentes são advertidos a não se envolver com tais pessoas. Os perversos apelam aos desejos dos olhos, desejosos da carne e ao orgulho desordenado. Eles fingirão amar a Deus, parecerão fazer boas obras, mas se for feito um exame minucioso, eles são tão infrutíferos quanto a figueira que Jesus amaldiçoou. Vamos lá? Seguindo. Os sábios saberão identificar aqueles cujo objetivo é ser Deus, e aí com D minúsculo mesmo, e não servir a Deus. Será necessário um coração extremamente espiritual para saber como alcançar alguém que esteja profundamente envolvido com o mal sem se contaminar, odiando o pecado, mas ainda amando o pecador. E essa frase aqui ela é um pouco controversa, mas eu preferi deixá-la aqui. Judas, versículos 1 e 2. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Algo interessante a observar aqui, eu vou chegar lá, é fazer um destaque aqui em santificados. Por quê? Porque em algumas versões, santificados também é traduzido como amados. Também como amados. E já vou te explicar por que não é a melhor tradução. Então, não resista ao chamado do Espírito Santo. Primeiro ensinamento prático que nós lemos aqui. Por quê? Aos chamados. Então, Deus, por meio do seu Espírito, ele nos chama. Todos nós somos chamados. A palavra de Deus nos mostra que Deus chama. Deus nos mostra a realidade do pecado, da justiça e do juízo. João 16 nos ensina isso, né? Mediante a nossa fé em Cristo, então correspondemos a esse chamado. Agora, muitos não correspondem a esse chamado. E, infelizmente, acontece muito. Tem acontecido e será até o retorno do Senhor. Mas se você está aqui assistindo a essa aula, essa lição, não resista ao chamado de Deus. Deus ele está te chamando por meio do seu Espírito, te mostrando a realidade de você servi-lo em fidelidade, de você
crer na mensagem do Evangelho, crer que Jesus, Deus se fez homem por meio de Cristo, nasceu sem pecado, morreu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, na pior morte possível, por sua culpa, no seu lugar. Morreu a morte que era para ter sido sua, por conta dos seus pecados, por conta daquilo que você fez, faz, que ofende ao Senhor. E se você não compreende essa verdade, se você não se rende a Cristo, você não atende esse chamado de Deus para a tua vida, você está assinando por meio da própria palavra de Deus, assinando a sua sentença de condenação. Quem crê será salvo. Quem não crê está condenado. Então você precisa atender esse chamado. Não resistir ao chamado do Espírito Santo. Outra verdade que podemos aplicar aqui é de que precisamos nos submeter à palavra de Deus. Por quê? Eu vou chegar àquele termo que eu te falei anteriormente, dos santificados, às vezes é traduzido como amados. Submeta-se à palavra de Deus, renda-se a Cristo, arrependa-se de seus pecados e os confesse a Deus. Converta-se a Ele de todo o coração. Por quê? Vamos voltar ao texto. Olha aqui, ó, santificados em Deus Pai. Em algumas versões, como a Almeida Revista Atualizada, por exemplo, traduz como amados. Para que eu seja santificado, eu preciso ter atendido ao chamado ao arrependimento de pecados, ok? Me submetendo à palavra de Deus como verdade. Então, por meio da palavra, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós nos submetemos a isso, a essa palavra como verdade. Nós nos rendemos a Cristo, compreendemos que Ele morreu a nossa morte, nos rendemos a Ele, arrependidos de todos os nossos pecados, confessamos a Deus e nos convertemos a Ele de todo o coração. Ou seja, aquilo que fazíamos e era pecado, deixamos de fazer, porque passamos a amar ao Senhor. Então, somos santificados por Deus. Mas alguns traduzem como amados. Olha, tudo bem, tudo bem entre aspas, não é? Mas ainda que alguns traduzam como amados, para que você seja amados em Deus, você precisa se render a essa verdade. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então também é um chamado a esse arrependimento. Mas João 14, por exemplo, Jesus nos ensina que se nós guardarmos a palavra de Deus, após os mandamentos dele, nós então estamos demonstrando de fato que o amamos. E se o amamos, por guardarmos os mandamentos, seremos amados pelo Pai. Então, seja por um caminho, por uma tradição ou pela outra, você precisa se submeter à palavra de Deus, se render a Cristo, se arrepender de seus pecados, confessá-los a Deus e se converter a Deus de todo o coração. Ok? E realmente a melhor tradução é santificados, separados. O termo grego melhor é melhor traduzido assim. E em último aqui, tenha um relacionamento pessoal com Jesus Cristo e permaneça nesse amor. Por quê? Olha aqui. E conservados por Jesus Cristo. Como eu vou ser conservado por Jesus Cristo? Eu preciso ter um relacionamento com Ele. Não tem como eu ser conservado em Jesus sem ter um relacionamento com Ele. Ter um relacionamento com Jesus, conhecê-lo e ser conhecido dele é através de um relacionamento, através de guardar
os seus mandamentos. É através de guardar a palavra, é através de falar com Ele em oração, andar com Ele, viver a vida dele dentro de você por meio do seu espírito. Então não tem como. Para que nós sejamos conservados somente no relacionamento pessoal com Jesus Cristo. A vida eterna é essa, que nós conheçamos a Deus como o único Deus, ao Pai como o único Deus e a Jesus Cristo. Então, se nós não conhecemos no sentido de nos relacionarmos, termos intimidade, nós ainda não passamos da morte para a vida. Ainda não morremos para esse mundo. Mas quando nós morremos para esse mundo e passamos a nos relacionar em intimidade com o Senhor, Jesus Cristo, logo nós já passamos da morte para a vida, já estamos na vida eterna. Então é fundamental desenvolver esse relacionamento e permanecer neste amor. Tem gente que começa até esse relacionamento, mas decide não permanecer nesse amor. Muitos se afastam, têm se afastado, têm se distanciado de Cristo. Muitos até se relacionam com o Senhor no início, mas depois começam a se relacionar com a moralidade, com valores morais, mas não querem o Senhor, de fato, apenas o senso moral. E o contrário também. Muitos querem um relacionamento com o Senhor, mas não com os seus ensinamentos. Olha, servir a Jesus é legal, Jesus é tudo para mim, mas não guarda a palavra, não vive a palavra de Deus. Esse é o propósito dessa série, é você praticar a palavra de Deus. É eu praticar a palavra de Deus. Se não desejamos fazer isso, isso demonstra que de fato nós não estamos em Cristo. Ok? Então é muito importante você prestar atenção nisso. Versículo 3 de Judas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, muitas coisas importantes aqui. Eu até eu coloquei aqui essas 3 aplicações. Eu até me lembrei da primeira, na verdade, depois esqueci de colocar aqui, que é a seguinte: antes do ser sensível, olha o que acontecia aqui, ó. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência. Então eu posso dizer que esse aqui seria o primeiro. Escrever-vos com toda a diligência. Então eu vejo aqui Judas empenhado em alertar, ensinar, exortar, encorajar, doutrinar, corrigir os irmãos por meio daquilo que ele iria escrever. E isso ele procurou fazer de que forma? De forma relapsa? De qualquer jeito, de qualquer maneira? Não, muito pelo contrário, com toda a diligência. Então, naquilo que Deus tem nos confiado como tarefa na sua missão, nós precisamos exercer com toda a diligência. Compreende? Então, ele estava fazendo isso acerca da salvação comum. Ok? Acerca da salvação. Então nós devemos ter uma diligência, uma dedicação em orientar as pessoas a respeito da salvação. Agora, aí ele faz, eu estava procurando escrever, mas eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Ou seja, ele estava seguindo por um caminho, era a intenção dele, com dedicação, mas aí ele viu que era necessário escrever e exortar sobre a fé, a batalhar pela fé. E aí nós aprendemos um segundo princípio, esse aqui. Ele teve por necessidade, o segundo. E o que seria esse segundo? Seja sensível e disponível à direção de Deus. Porque às vezes nós estamos
muitas vezes nós estamos empenhados em realizar a obra com amor, dedicação, mas em dado momento o Senhor começa a nos direcionar a uma outra tarefa que ele considera prioritária em relação àquilo importante que estamos fazendo. Um exemplo disso, Atos 16, Paulo tentava expandir a pregação do Evangelho, da mensagem da salvação na Ásia. Mas o que aconteceu? À noite, ele teve uma visão de um macedônio o chamando a passar para a Macedônia. Então, o que ele compreendeu? Ele compreendeu que não deveria seguir com a equipe para a Ásia, mas rumar para a Europa, em sentido à Macedônia. E lá no capítulo 16 ele passa por algumas cidades, pregando o Evangelho, tem a conversão de Lídia, né, aquela comerciante Lídia, que até acaba o hospedando. Deus abre o coração dela para que ela ouvisse a palavra. Ele expulsa o demônio daquela jovem que dava lucro aos seus senhores, a jovem adivinhadora com espírito de adivinhação. Por conta disso, ele e Silas são presos. Na prisão, eles presos de forma equivocada, porque eles eram cidadãos romanos, então não poderiam ser presos da forma como foi. Eles oram e cantam na prisão, todos ali ouvem na prisão. Acontece um grande terremoto à meia-noite, as cadeias de todos se abrem, o carcereiro fica desesperado, achando que todos haviam fugido, e ele ia dar conta da sua vida por isso, né, por conta da sua tarefa não cumprida de guardar os presos. Então, quando ele vai tentar se matar, Paulo avista isso e brada que não fizesse isso porque todos estavam salvos. Então ele se prostra, se rende e pergunta a Paulo e Silas o que ele deveria fazer para ser salvo. E eles declaram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então ele conduz Paulo e Silas para sua residência, que era ali no mesmo complexo, né, prisional. E é o que muitos estudiosos compreendem que era assim. Ele então cuida das feridas deles, porque eles tinham apanhado ao serem presos, e a família e ele ouvem o Evangelho, e por ouvirem o Evangelho eles creem nessa mensagem, então eles são salvos, são batizados. Então você vê, Paulo tentava fazer uma coisa certa com a motivação certa de pregar o Evangelho na Ásia, mas ele estava sensível à direção do Senhor, e o Senhor falou para ele: olha, não vá para lá, mas passa a Macedônia. E assim ele foi, e uma grande obra foi feita, e a partir daí a palavra de Deus ela começou a ser anunciada na Europa. Então você precisa ser sensível e disponível à direção de Deus. Por que sensível e disponível, e não apenas só sensível, só disponível? Usando esse mesmo exemplo de Paulo, ele foi sensível, compreendeu que Deus estava o chamando para ir à Macedônia. E se ele decidisse não ir, não vou, e teimasse e não tivesse a disponibilidade de ir para onde Deus estava mandando? São coisas diferentes. Muitas vezes nós estamos sensíveis àquilo que o Senhor tem falado conosco, do que Ele quer fazer, mas nós não nos disponibilizamos. E nós precisamos nos disponibilizar a servir ao Senhor. Compreende? Então, é muito importante nós fazermos isso. Tá? Aqui nós temos o exemplo que Judas ele teve essa necessidade, ele discerniu isso no Senhor e fez. Se ele tivesse só discernido que tinha que escrever essa carta, o Espírito Santo está falando comigo para eu escrever a carta. Mas não vou escrever não. Não se disponibilizou. Não teríamos a epístola de Judas. Compreendeu? Então é muito importante também. Um terceiro ensinamento aqui
é lutar com firmeza pela fé bíblica. Terceiro ensinamento aqui é lutar com firmeza pela fé bíblica. Ok? Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu já ouvi ensinamentos falando dessa fé dada aos santos numa igreja que gostava muito de moveres, né? A fé, o mover pela fé, e de que aqui é porque antigamente o povo no início da caminhada cristã, no início da igreja, tinha uma fé tremenda que movia os céus e a terra, e é essa fé que nós devemos batalhar por ela. Só que na verdade o ensinador, o pregador, ele estava muito equivocado. Por quê? Porque fé tem aplicação não apenas da fé que move, mas da fé, o outro lado da fé. Recomendo muito uma pregação que meu pastor fez há talvez um mês e pouco atrás. O outro lado da fé. Essa pregação está lá no canal A Deus Toda a Glória. E a fé para suportar as adversidades. Então as pessoas confundem achando que fé é aquilo que apenas move a montanha. Mas aqui a aplicação da fé é a fé no sentido da vida cristã. Ou seja, você crê na verdade do Evangelho em Cristo Jesus, você acredita nessa verdade, você se rende a essa verdade e confia totalmente no Senhor Jesus para sua salvação, ok? Confia totalmente no Senhor Jesus para sua salvação e você então se lança num relacionamento pessoal com Ele, se comprometendo a servi-lo em amor. Então a fé, ela se desdobra nesses três princípios. O crer, o acreditar, a confiança total e exclusiva e o comprometimento, a dedicação. E as pessoas às vezes confundem, ficam, você não tem fé, e na verdade não compreendem que a fé bíblica ela não se restringe a uma fé que gera mover espiritual, entendeu? Então você precisa batalhar por essa fé, batalhar por permanecer em Cristo. É isso que Judas está ensinando aqui. E um último ensinamento: não aceite nenhuma forma de alteração. Por quê? Ele disse aqui, batalhar pela fé. Que fé? Que uma vez foi dada aos santos. Essa fé já tinha sido ensinada aos santos, entregue aos santos. A doutrina cristã que ensina a permanecer na fé, ela já tinha sido entregue, ou seja, batalha por aquilo que a igreja tinha recebido, não segue por outros caminhos. E muitas vezes nós, eu digo nós porque em dado momento eu também me envolvi assim, nós seguimos por um caminho equivocado de ampliar o conceito que deveria ser da fé, da vida cristã, além da doutrina bíblica. E isso é pecado. E nós vamos ver muita coisa ainda aqui, se o Senhor permitir, nessa lição, ok? Versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. O que nós podemos aprender de prático, por exemplo, aqui? Rejeitar qualquer um que ensinar que a graça é a permissão de Deus para o pecado e compreender que tal doutrina é ímpia. Então,
Alguns têm se introduzido, ok? Convertem em dissolução a graça de Deus. Olha o detalhe aqui do texto. Convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Então, negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, nós precisamos ver que isso é maligno, perverso. Ok? A graça não nos permite a pecar. A graça é um presente de Deus para todo aquele que crer e se render a Cristo Jesus. Ah, mas é para que então ganhou uma habilitação, um passe para o pecado. Não, muito pelo contrário. Você passa cada vez mais de você estando na luz, a luz de Cristo, a luz do mundo, Cristo, a luz do mundo. Jesus ilumina as escuridões do ser humano e vão revelando aquilo que nós não enxergávamos e cada vez mais nos enxergamos outros pecados. Vamos nos arrependendo, confessando nominalmente diante de Deus e nos convertendo, não voltando mais àquela prática. Então, não é uma graça barata. A graça custou o precioso sangue de Jesus Cristo. Toma vergonha, irmão, tá? Muito atento a isso aqui. Versículos 5 a 7. Mas quero lembrar-vos, como aqui já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então nós podemos aprender aqui, por exemplo, de nos conscientizarmos de uma vez por todas que o juízo final ele é real, que mesmo Deus sendo amor, ele é fogo consumidor e tem poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno. E tem gente que não acredita nisso aqui. Ah, eu tenho que servir ao Senhor com medo do inferno? Não, porque se você fizer isso, demonstra que você permanece condenado a ele, ao lago de fogo e enxofre. Você tem que servir por amor. Mas não é você achar que porque Deus é amor, Jesus te ama Deus não vai punir. Deus, gente, tá na Bíblia. Eu não posso negar a realidade do juízo final, da condenação eterna, da morte eterna, da segunda morte, do lago de fogo e enxofre, a realidade do inferno, ok? E aqui no sentido do Hades, né? Antes do retorno, antes dos acontecimentos finais dessa era. Eu não posso negar. Nós precisamos nos conscientizar, e Judas ele alerta isso aqui. Porque onde nós vemos que ele faz esses alertas aqui? Ele quer lembrar-vos a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Destruiu, ok? E os anjos que não guardaram o seu principado, deixaram sua própria habitação? O que o Senhor fez? Reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Que dia? O dia do Senhor. Está se aproximando. Outra, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles e ido após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Mas que palhaçada é essa de que você não pode pregar o juízo, a condenação, o fogo eterno? Que palhaçada é essa? Coisa diabólica é essa? Está repreendido em nome de Jesus. Se você é um pregador da palavra, se você é um professor,
se você discipula alguém, se você ensina a palavra para alguém, se você está tentando levar a palavra de Deus para alguém, se você está tentando conduzir alguém a Cristo, se você tem essa intenção, se você já faz isso, não deixe de anunciar a realidade do fogo eterno. Não deixe de anunciar a realidade da condenação. Não deixe de anunciar a morte eterna. Fala do céu, sim. Anuncia a eternidade com Jesus Cristo. Anuncia, sim, o corpo glorificado, transformado. Anuncia a realidade do céu, onde não haverá mais dor, pranto, onde não haverá choro, onde não haverá pecado. A realidade do céu, onde estaremos para sempre com o Senhor. Anuncia. Mas não deixe de anunciar a realidade do inferno, do lago de fogo e enxofre, da condenação eterna. Não deixe de anunciar, porque quem não crê já está condenado. E pelas pessoas, muitas vezes, enxergarem, acharem que existe uma impunidade, é que elas não se dão conta e não se conscientizam. Não deixe de anunciar essa verdade. Outra coisa, traga sempre à memória que para Deus não há impunidade. Por que trazer à memória? Porque Judas ele escreve o seguinte aqui: mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube disso. Ou seja, ele estava escrevendo algo que os irmãos já sabiam, já era de conhecimento, mas ele precisou lembrar. Então traga à memória que para Deus não há impunidade, ok? Há graça, há misericórdia para aquele que se arrepende, mas para aquele que não se arrepende não há impunidade. Outra, aprenda com o exemplo dos que decidiram caminhar fora da vontade de Deus. E esses 3 exemplos aqui nos mostram que, poxa, devemos aprender com aquilo que o povo que foi tirado da terra do Egito fez e não creram, aprender com os anjos que não guardaram o seu principado, aprender com Sodoma e Gomorra e nos afastarmos disso. Eu estou aqui numa aula dando uma lição, trazendo alguns ensinamentos que são lições para a nossa vida cristã, para nós colocarmos em prática, mas tem uma série de estudos bíblicos. Se eu não me engano, eu até criei uma playlist aqui no canal, você tem acesso, com uma série de lições, se eu não me engano, 21, 22 lições, que o pastor Alexandre Salles, lá da Igreja Bíblica Cristã, um dos meus pastores, ele deu uma série de estudos maravilhosos, edificantes, confrontadores na Epístola de Judas, e cada um desses exemplos aqui, ele destrinchou, né, por meio do Espírito Santo, esses exemplos para nós. Foi muito transformador, muito impactante. Recomendo muito. Vou ver se eu lembro de indicar no card aqui a playlist e colocar também na descrição, porque foi muito, mas muito, muito edificante. Você precisa assistir isso de uma forma muito mais destrinchada, né? Mais teologicamente colocada, maravilhosa, estudo maravilhoso, muito edificante para a glória de Deus. Versículos de 8 a 16 de Judas diz assim a poderosa palavra de Deus: e contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles,
porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o dia, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Então, reconheça as marcas dos falsos mestres, repreenda e rejeite qualquer mestre que, primeiro, ensina coisas que não se pode aplicar, fica inventando. Segundo, tem comportamento libertino. Terceiro, fala com desrespeito sobre a autoridade. Quarto, rejeita a autoridade estabelecida. Quinto, está mais preocupado com o dinheiro do que com o bem-estar daqueles para quem ele ministra. Sexto, promete coisas que não pode e não faz. Sétimo, muda constantemente sua mensagem. Sempre ensina alguma coisa nova. Oitavo, não mostra nenhum fruto resistente. Nono, reclama e critica os outros. 10º, é motivado por ganho pessoal. 11, se autopromove. 12, agora os outros quando é do seu interesse. Agrada os outros quando é do seu interesse. E tudo isso nós vemos aqui, no texto. Ok? Nós vemos todos os ensinamentos aqui dentro destes versículos. E como eu falei nessa série de estudo bíblico de Judas, né? Da Epístola de Judas, do pastor Alexandro Salles, pastor Sandro, vou ver se eu deixo o link aqui para a playlist, que você vai aprender muito mais detalhadamente sobre cada um desses aspectos no texto. Versículos 17 e 18. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Então, precisamos censurar e rejeitar qualquer ministro que segue seus próprios desejos, prefere a divisão de qualquer maneira ou não evidencia nada sobre a vida e dinâmica do Espírito Santo em sua vida. Então, eles seguem os seus próprios desejos. Aqui, seguem seus próprios desejos, andariam segundo as suas ímpias concupiscências. A si mesmos se separam, sensuais. Ok? E não evidenciam nada sobre a vida e dinâmica do Espírito em sua vida. A si mesmos se separam, sensuais, não têm o Espírito. Então, preste atenção e coloque isso em prática. Não seja conivente. Eu não costumo falar isso aqui da forma como eu vou falar, mas se você congrega num local onde o teu pastor, aquele que pastoreia a congregação da qual você faz parte, ele é assim, primeiro, fala com ele, conversa com ele e mostra na palavra. Se ele não se arrepender e prosseguir na prática, cai fora. Procura uma igreja bíblica. Ok? É simples assim.
Por quê? Porque você está tomando conhecimento na palavra. Ah, mas eu vou perder os anos de convivência, já fiz amigos. Ah, porque eu tenho, exerço determinada função ministerial, eu tenho um título, eu sou responsável pelo não sei o que, eu faço não sei o que das quantas. Ah, eu já estou tão acostumado. Ah, porque tem gente que continua, porque é perto da minha casa. Gente, você vai brincar com a tua salvação, aprendendo lixo dia após dia, com pitadas de palavra genuína, que às vezes tem uma pitada de palavra genuína, mas muitas vezes são lixos que têm sido ensinados e pregados por aí, porque não são a palavra de Deus, ou é a palavra, às vezes, é a palavra distorcida, e isso vai gerando distanciamento, engano no teu coração, não uma fé genuína. Lembra a fé? Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, que eu falei lá atrás, na aula. E isso vai te contaminando e vai te distanciando cada vez mais de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se não é pregada a palavra de Deus genuinamente, todo o conselho de Deus, todo o conselho de Deus, não aquilo que agrada ao ouvinte ou que o mensageiro deseja compartilhar, arquitetando, planejando algum benefício para ele ou para a instituição. Puxa, se você não ouve a palavra genuína, vai gerar fé salvífica dentro de você? Não. É por isso que tem muita gente perdida nos bancos das igrejas. Muita gente perdida, muito não salvo. Infelizmente. E eu era um desses. Eu era um desses. E a responsabilidade é minha. Por quê? Porque eu tinha acesso à Bíblia desde que eu me converti. Desde que eu supostamente disse sim a Cristo, eu tenho uma Bíblia. Então é uma obrigação de tê-la aplicado como verdade. Ok? Era minha obrigação. E eu não fiz isso. Então a responsabilidade é minha. Ok? Exclusivamente minha. Mas você não tem desculpa. Ok? Cai fora. Versículos 20 e 21. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, considerai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ore continuamente no Espírito. Saiba que isso promete uma autoedificação certa e santa, o que é imperativo se você deseja edificar os outros. E aí, nós podemos compreender aqui orar continuamente no Espírito como você estar continuamente falando com Deus no seu pensamento, e também muitos estudiosos compreendem assim, que é você estar se autoedificando numa linguagem de oração, como muitos podem dizer, orando em línguas, como eu creio, sim, como uma linguagem de oração para a sua autoedificação, você e o Pai falando com mistérios, falando com Deus em mistérios, numa linguagem de oração, de autoedificação, diferente do dom de línguas e da interpretação de línguas, que eu já enxergo diferente biblicamente, mas aqui falando de uma linguagem de oração, você e Deus. Você e Deus no secreto, você e Deus na tua intimidade, e até se você estiver numa reunião pública, você pode fazer isso desde que você faça ali baixinho, né? Não precisa
fazer de forma escandalosa, como muitos fazem, até porque se é uma reunião pública, pode entrar alguém que não compreende isso e não vai entender a palavra, não vai entender o que você está falando e vai deixar de ouvir aquilo que vai gerar fé para a salvação dele. Né? Mas para sua autoedificação, pratique isso, né? Ore continuamente no Espírito, não apenas nessa linguagem de oração e mistérios, mas também de você continuamente estar falando com Deus o seu pensamento, ok? Saiba que isso promete uma autoedificação certa e santa, que é imperativo se você deseja edificar os outros. Como é que você vai edificar alguém se você não está edificado? Eu não preciso nem te responder muito disso. É diferente do seguinte: naquele problema que você está vivendo, Deus acaba te usando, mesmo você estando mal, para que você edifique o outro, e naquele seu serviço de edificação ao outro, Deus está te curando, está te transformando. Deus pode fazer isso, ok? Mas se você não está cheio de Deus, como você vai transbordar a ponto de você influenciar outras pessoas? Compreende? E outra, persista em atitudes e comportamento de amor no Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Um outro ensinamento aqui que eu esqueci de colocar é esperando a misericórdia do Senhor. Ele poderia ser mais um ensinamento, sim, de você ter a esperança da salvação em Cristo Jesus. Isso é fundamental. Versículos 22 e 23 de Judas: e apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Então advirta, exorte e salve os outros do erro quando possível. Não ignore. Esse sangue vai repousar sobre você. Não permita que os outros caiam quando você pode evitar isso. Na legislação de trânsito, por exemplo, se você negligencia o socorro daquele que se acidentou, você é culpado por negligência. Então, você é culpado por essa negligência. Então, isso aqui é só uma alegoria da realidade para te mostrar o princípio espiritual disso. Não negligencie, seja um atalaia de fato e anuncie que a espada da lei está sobre a cabeça da pessoa, está sobre o pescoço da pessoa. E se ela não se arrepender, ela já está condenada. Princípio para o culto alegre. Está aqui como culto alegre, mas não entenda exclusivamente como o culto público, não. A nossa vida, ela precisa ser um culto racional a Deus. Romanos 12. Nós precisamos nos apresentarmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. A nossa vida, a forma como nós vivemos, precisa ser um culto ao Senhor, porque nós precisamos glorificar a Deus. Então, um culto alegre aqui, não pense que é a reunião da congregação, ok? Também, mas é a tua vida como um culto agradável ao Senhor. E esse culto ele precisa ser como? Alegre. Reconhecemos completamente que apenas mediante a obra e graça de Deus qualquer um pode chegar até a presença dele em culto irrepreensível. É somente mediante a obra e a graça de Deus, ok? Senão nós não teríamos acesso a Deus. Jesus é o caminho, ok? E esse presente desse caminho de acesso a Deus veio por graça. Ele é o governante legal de todas as vidas. Nosso Deus é o Rei do universo.
como somos abençoados por servi-lo. E isso precisa te alegrar, você saber que ele que é porque Deus proporcionou, nós podemos então estar na presença dele. Que ele governa, ele tem o direito legal da nossa vida, porque ele criou a nossa vida e nos comprou de volta pelo precioso sangue de Jesus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. E é o Rei do universo. Ele governa o universo. Isaías, no seu chamado, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E ele governa o reino universo, o Senhor. E isso precisa trazer em nós, gerar em nós uma convicção, uma alegria de estarmos sendo abençoados por podermos servir ao Senhor. Isso precisa ser um motivo de regozijo. E isso aqui nós vemos Judas expressando naquilo que se chama de doxologia, né? Então vamos dizer assim, um hino de exaltação ao Senhor no final da carta, e o texto diz assim, versículos 24 e 25 de Judas: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder agora e para todos sempre. Amém. Confie na capacidade de Deus de levá-lo irrepreensivelmente à sua presença. Ele é poderoso para vos guardar de tropeçar. Tem até uma canção do Projeto Sola, uns meninos servos de Deus, que gosto muito de suas músicas pelo estilo, melodia, mas principalmente pelo conteúdo das letras. E exatamente eles usam, né, parte dessa doxologia de Judas em uma das suas canções. Recomendo muito. Ou você me lembra aqui da canção e coloco aqui acima o cardzinho também. Certo? Então confie na capacidade de Deus de levá-lo irrepreensivelmente à sua presença. Muito bem. A minha expectativa, a minha oração é que esses ensinamentos, se você colocá-los em prática, te ajudem a edificar a tua vida espiritual. Se você praticar a palavra, se você guardar a palavra, guardar os mandamentos, vivê-la, aplicando os ensinamentos no seu dia a dia, você então estará tendo uma caminhada cristã de fato, sendo transformado à imagem de Cristo, ok? Mas se você colocar em prática, assim como eu também preciso colocar em prática. E eu quero te entregar, para te ajudar nisso, eu quero te entregar 2 presentes. Eu quero te entregar um guia com 3 princípios bíblicos simples, mas poderosos, que se você colocar em prática, vão te ajudar a manter a tua vida espiritual renovada, aquecida. São princípios bíblicos, não tem segredo, não tem mistério. Porque são coisas que Deus espera de seus servos e Ele deixou registrado na palavra. São atitudes que, se você e eu tomarmos, vão nos fazer estarmos mais próximos de Deus e não longe dele. E você vai ver isso. E também quero te entregar os slides dessa aula. Os slides dessa aula e também os slides de todas as aulas até aqui. E onde você baixa esses presentes todos em PDF? Você vai encontrá-los aqui na descrição do vídeo, tudo bem? E também na lateral ao final do vídeo, certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza, porque você tem acesso.